Well, we haven't told a story of responsibility, really, especially to young people, not effectively for about 4 generations. And the consequence of that is a crisis of meaning. And it's so strange that the antidote to meaning of a crisis of meaning is, in fact, voluntary responsibility. And people know this because one of the things that, what would you say, is of great benefit to everyone is to understand that your efforts have been well received by the people that you're serving. That's something that you can comfort yourself on many a long and dark night, that you've actually been of some genuine utility to other people you love, maybe even people that are your enemies, if you were able to conduct yourself at the highest possible level of virtue. And there's a very tight relationship between the voluntary acceptance of high levels of responsibility and the meaning that sustains you even when you're suffering. That's a wonderful thing to know. Why work hard? Why be of service to other people? Because it imbues your life with the significance that enables you to tolerate the difficulties of your existence and without bitterness and with hope. That's all associated with meaning. The stories of the Bible, they're about you, whether you know it or not. Obviously, who else would they be about? Quando o princípio errado é estabelecido como supremo, quando um falso rei é colocado no trono, ou quando uma ética ímpia prevalece, o povo rapidamente se encontra privado da água da vida. Um reino orientado em torno do polo errado, que adora os deuses errados, por assim dizer, sofre psicologicamente ou espiritualmente. Boa tarde a todos, mais uma vez estou a fazer este pequeno vídeo para informar da edição do mais recente livro de Jordan B. Peterson, que é um autor da minha preferência e um dos autores mais conhecidos do mundo e mais vendidos do mundo. Jordan B. Peterson, como se sabe, é um psiquiatra canadiano. Teve sucesso mundial com o seu segundo livro, 12 Rules for Life, 12 regras para a vida. Eu penso que é um livro de 2018, portanto, relativamente recente. O seu primeiro livro é Maps of Meaning, os mapas traduzido como mapas de sentido, mas na verdade deveria ser mapas de significado. Maps of Meaning, An Architecture of Belief. É a tese de doutoramento dele, é um livro muito académico, é interessante, mas é um primeiro esforço um bocado pesado e, sinceramente, um bocado maçudo. O Jordan Peterson corrigiu isso e destilou a sua doutrina no seu segundo livro, que, como digo, foi um best-seller mundial, que é um livro, podemos dizer, foi um fenómeno cultural, foi um livro que marcou, tem vindo a marcar a cultura, pelo menos a cultura anglo-saxónica desde que foi publicado. Jordan Peterson tem percorrido o mundo, dá palestras, ele vem inclusivamente a Lisboa no dia 24 de Abril de há 2 anos, eu estive lá, eu estive presente. Publicou um terceiro livro, mais 12 regras, para além da ordem. Foi um livro construído com base no sucesso do 12 regras para a vida, mas não teve o mesmo reconhecimento, não teve o mesmo impacto. E agora saiu o Wrestle with God, que poderíamos traduzir nós que combatemos ou nós que lutamos com Deus. Nós que lutamos com Deus ou nós que combatemos com Deus, do verbo to wrestle. Obviamente eu não posso falar ainda sobre o livro, não tenho conhecimento dele, não o li, o livro acabou de sair nos Estados Unidos, ainda não chegou a Portugal, mas tenho alguma ideia pelo título, que parece indicar obviamente para um motivo religioso ou um fundo de análise religioso, e também posso pronunciar-me acerca das entrevistas que Peterson tem dado e de algumas citações que ele tem colocado nas redes sociais retiradas do livro. Uma delas, aquela que eu aqui li inicialmente, tem a ver com uma ideia que já não é nova, a ideia da responsabilidade dos governantes e da saúde metafórica do corpo social, do Estado, quando os governantes são iníquos ou injustos ou incapazes ou por qualquer motivo malevolentes. Quer dizer, essa é uma ideia clássica da tragédia grega, mas nós sabemos que isso é verdade, não é? Que quando os governantes são maus ou quando os governantes são incapazes ou desonestos, o país sofre. Nós temos um caso bem recente na história portuguesa de um indivíduo
que ironicamente até tem um nome muito associado à sabedoria, ao conhecimento da Grécia Antiga, que tudo indica, utilizou os seus fins pessoais, colocou os seus fins pessoais acima da prioridade do bem comum, e ele pode ter enriquecido, mas o país simplesmente foi à falência. Portanto, quando o governante é mau, ou incapaz, ou injusto, ou perverso, todo o corpo político sofre. Claro que se o livro for só sobre isto, e obviamente que não é só sobre isto, não tem nada de novo. A ideia aqui parece-me estar muito relacionada também com o clipe que eu passei da responsabilidade individual e da ideia que o Jordan Peterson tem vindo a divulgar com muito sucesso, que a responsabilidade individual é um antídoto para o caos da vida ou para a tragédia da vida. Reparem, se nós vivemos só para os prazeres, a visão hedonista, não é? Viver para ver os melhores shows, ter os melhores carros, ir aos melhores restaurantes, o prazer sexual, os prazeres sensoriais, se a nossa vida se resumir a isto, que propósito é que tem a nossa vida? É que o prazer é um bocado aqui como o vício, não é? Quanto mais nós temos, menos satisfeitos ficamos. Quer dizer, a nossa tolerância, a nossa necessidade aumenta em função também da nossa satisfação imediata. Isto é um problema, como sabe, dos alcoólicos e de todos os viciados, têm que sempre ter uma dose maior para obter o mesmo nível de satisfação. E uma vida devotada exclusivamente aos prazeres, ou primancialmente virada para isso, tem este problema da insaciabilidade permanente, da necessidade sempre mais manifesta de ter mais da mesma coisa para obter a mesma satisfação, o que inevitavelmente redunda no vício e na característica das pessoas ficarem agarradas ou presas às suas necessidades e aos seus prazeres de origem corporal ou carnal ou sensorial. Claro que eu não estou a dizer para as pessoas não se divertirem e não se tratarem bem e não terem prazer na vida. Simplesmente a ideia é isso não deve ser o foco, o principal objetivo, porque para além de levar ao vício, tem também a questão de não tem significado. Mas a questão do significado está muito ligada com a questão religiosa. É uma questão que o Jordan Peterson sempre evitou. É uma ironia que ele leva muita gente à religião católica, precisamente com esta mensagem da responsabilidade e da procura do significado e de colocar o dever à frente do prazer. Toda esta mensagem que é contra a corrente cultural, não é? Nós vivemos numa sociedade completamente hedonista, com uma epidemia de narcisismo gravíssima, mas isso é outra questão. Esta mensagem do Jordan Peterson é muito explícita, por exemplo, nas 12 regras para a vida. Tem como a consequência última desta mensagem tem que ser necessariamente o plano religioso, o plano de Deus, porque se nós estamos a afirmar que uma vida com significado é uma vida que vale a pena ser vivida, ou por outra, uma afirmação ainda mais radical, que o significado, a ação justa, a atuação com responsabilidade e correta no mundo é o último remédio contra a tragédia da existência, temos que perguntar então o que é o significado, como é que nós obtemos o significado, qual é a escala de valores que nos permite saber se estamos a agir bem ou se estamos a agir mal, se estamos a fazer uma ação boa ou injusta, ou se a nossa, enfim, se aquilo que nós fazemos na nossa breve passagem pelo mundo faz alguma diferença, vale a pena ou não vale a pena. Claro que esta escala de valores, em última análise, tem que redundar ou vai desembocar necessariamente, tal como um rio leva ao oceano, na questão de Deus. E a tese de Jordan Peterson, suponho eu que esteja neste livro, já tenho falado muito disso em várias entrevistas, é que os mitos bíblicos, ou as histórias bíblicas, ou por outra, a verdade bíblica, têm relações profundas com a nossa psicologia, e que a maneira como aquelas histórias estão narradas, o seu conteúdo, as suas personagens, o seu significado, está profundamente relacionada com as nossas necessidades biológicas e espirituais. Por exemplo, dou um exemplo simples, né? O Jordan Peterson afirma que está neurologicamente provado que as pessoas sabem quando fazem bem e quando fazem mal. Uma má ação é má do ponto de vista espiritual, do ponto de vista até estratégico.
uma pessoa faz uma coisa mal e tem sucesso, vai tentar fazer outra vez, até que vai ser apanhada, quase que inevitavelmente. Mas também do ponto de vista biológico, nós sabemos quando estamos a fazer mal, nós sabemos quando estamos a ser injustos, nós sabemos quando estamos a cometer um crime ou uma ação moralmente incorreta, e todo o nosso corpo, o nosso espírito, a nossa alma reagem de uma certa maneira quando nós fazemos as coisas bem e quando nós fazemos as coisas mal. O ponto do Jordan Peterson que eu gostava de ver aprofundado neste livro é que há uma relação entre a mensagem espiritual bíblica e a mensagem teológica, por um lado, e a questão neurológica e mesmo biológica, por outro. Quer dizer, eu acho isso uma história, uma abordagem muito interessante e vê-se perfeitamente onde é que ele quer chegar, não é? Se uma coisa é verdadeira de um ponto de vista cerebral, mas também biológico, significa que essa coisa é necessariamente verdadeira. Por outras palavras, o Jordan Peterson está aqui a tentar afirmar, parece-me a mim, ou provar, ou desenvolver a ideia de que a Bíblia é verdadeira. As histórias bíblicas são verdadeiras. A crença em Deus é necessária, a mensagem de Jesus Cristo é benéfica, é justa e é verdadeira, porque o nosso organismo, o nosso cérebro, toda a nossa biologia reage à maldade, que é o contrário, é a negação de Deus e a negação de Cristo, e reage também à bondade, à justiça. Quer dizer, nós quando a nossa vida tem significado, tem propósito, tem validade, tem valor, nós sentimos melhor, e agora voltamos à questão política, e toda a gente à nossa volta beneficia com isso, não é? Por isso é que a tragédia de um governante é a tragédia de todo um povo. Isto pode ser uma metáfora para nós próprios, não é? Nós somos os governantes de nós próprios. Se nós vamos pelo caminho errado, o caminho da facilidade, o caminho do vício, o caminho dos prazeres, desligados de qualquer responsabilidade ou de qualquer consideração pelo bem maior, toda a gente vai sofrer com isso. Porque reparem, pensemos no exemplo de um alcoólico. Um alcoólico obviamente prejudica-se a si próprio, está a fazer mal a si próprio. Mas nós não sabemos quantas pessoas ele está a magoar por isso, ou qual é a quantidade de dano maior que isso implica, porque tudo o que nós fazemos conta, não apenas para nós, mas de certa maneira para todo o mundo e até durante anos vindouros, não é? Nunca sabe as consequências do que nós estamos a fazer vão ser no futuro, particularmente se uma ação for muito danosa ou muito benéfica. Voltando ao exemplo do alcoólico, um alcoólico pode ser um músico excepcionalmente talentoso. Se ele desenvolvesse o seu talento, a sua música poderia influenciar positivamente muita gente. Ou um outro exemplo que eu li quando era miúdo, na banda desenhada do Homem-Aranha. Vejam como a banda desenhada tem muita validade do ponto de vista das narrativas e do valor das narrativas. Isto aqui há uns anos, né, quando havia bons escritores a trabalhar nas bandas desenhadas e não eram todos loucos. Havia uma banda desenhada do Homem-Aranha em que o indivíduo se queria suicidar. Ele estava em cima de um prédio para suicidar e o Homem-Aranha foi lá salvá-lo. E por acaso, mas não o salvou da maneira típica de super-herói, que saltar e impedir que ele saltasse, não, foi uma conversa, porque, já não me lembro por que motivo, o Homem-Aranha conhecia a irmã do suicida, e a irmã dele estava numa cama do hospital e precisava de uma transferência de sangue. E ele aí não se matou porque percebeu que a sua vida valia não só por ele, mas também pela irmã que necessitava dele. Claro que isto é uma história, se a irmã precisasse mesmo daquele sangue, certamente haveria outras pessoas com um tipo de sangue compatível, mas isto é um valor simbólico, não é? O sangue do irmão simboliza a importância da sua vida, a importância dele não desistir, de continuar, mesmo com dificuldades e decepções, em frente e seguindo o seu caminho, porque a nossa vida, as nossas ações pesam muito mais do que nós supomos. Uma ação justa pode ter consequências que nós não conseguimos prever, e uma ação injusta, uma ação iníqua, uma ação egoísta geralmente prejudicam muito mais pessoas do que nós conseguimos considerar, porque o nosso conhecimento do mundo é limitado, só Deus é que sabe o verdadeiro encadeamento das causas e efeitos que estão na origem do mundo e que se desenvolvem com a vida. E como o nosso conhecimento é limitado, nós não podemos saber as consequências finais das nossas ações. E por esse motivo há princípios bons que nós devemos seguir, que são bons de um ponto de vista filosófico, mas também do ponto de vista teológico e até biológico, e são bons não apenas para nós, mas para a nossa família, para aqueles que dependem de nós, para aqueles que gostam de nós, porque há sempre quem gosta de nós, mesmo as pessoas que estejam a passar um mau bocado e possam pensar o contrário. Há muito mais gente que gosta de nós do que às vezes nós sabemos,
E já para não falar de toda a sociedade, todo o corpo social e até das gerações vindouras. Foi o grande estadista e teórico político irlandês Edmund Burke que escreveu que o corpo político é uma continuação entre os que já nasceram, os que estão vivos e aqueles que estão ainda por nascer. O mesmo se pode dizer das nossas ações e do vigor moral e da coragem de enfrentar as dificuldades de existência com que nós enfrentamos o mundo. Esta é parte da mensagem de Jordan Peterson e algumas das expectativas que eu tenho em relação a este livro, We Who Wrestle with God, nós que combatemos com Deus. Fica a sugestão, espero que tenham interesse e que pesquisem sobre isto.